Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, tô regravando esse vídeo pra vocês, que eu tive um problema aqui e regravei já a terceira vez que eu tô regravando, tá gente? Fui desafiado a transformar o KDE Plasma no MyDoc Finder, tá gente? Esse aplicativo que vocês estão vendo aqui, tá? Já vou começar falando das features que esse aplicativo tem. Ele é um aplicativo para o Windows que você compra na Steam, mas ele funciona de forma independente, então você não precisa ficar com a Steam rodando em segundo plano o tempo inteiro para ele funcionar, tá? Ele funciona de forma independente, tá? Quais que são as features desse app? Primeiro, ele tem um gerenciamento de tarefas em formato de janelas 3D na lateral, que é opcional, você pode ou não utilizar. Eu particularmente gosto muito. Ele tem esse aplicativo aqui que é o Grade de Apps, que funciona exatamente como o do macOS, você pode agrupar ícones criando pasta, né? Fica aí a seu critério. Eu particularmente confesso que eu não uso muito esse recurso, tá gente? E eu tenho preferido utilizar aqui o painelzinho do próprio Windows mesmo, né? O menu inicial do próprio Windows, tá? E tenho evitado utilizar um pouquinho o do MyDoc Finder aqui, né? Mas, cara, tirando isso, eu acho que ele tem, tipo assim, as funções que ele tem são funções que parecem que funcionam melhor aqui no app do que no próprio Plasma, né? Então, como por exemplo, ele não altera o visual do sistema como um todo, né? Então, o que é o Windows ainda continua sendo Windows, tá? Tipo, o fundo da janela, a forma como os efeitos de blur aqui na janela e tudo mais, o fundo, né, os ícones, isso ele não altera, tá? Isso aí você teria que instalar um outro app para poder deixar ele parecido de fato com o Mac. Eu prefiro utilizar dessa forma aqui porque só o visual já me agrada, né, que já me deixa mais produtivo no dia a dia. Então ele tem esse calendáriozinho aqui, né, bem semelhante ao do Mac, a central de controle, tem todas as funções que o Mac tem, tá? Para você alternar volume, né, trocar saída e acessar as configurações de áudio, tá? Mudar aqui as configurações de teclado, acessar a barra de pesquisa do Windows. Eu utilizo o Flow Launch, então se eu apertar Alt mais espaço, eu consigo abrir essa espécie de Call Runner aqui, tá? Ou de Spotlight aí, que é aquela barra de pesquisa na área de trabalho, tá? Aqui é para você mexer no brilho, você pode ativar ou desativar o modo escuro por aqui, acessar as configurações de exibição, né? Configurações de Bluetooth, você pode desativar ou ativar o Bluetooth e também ver dispositivos que já estão emparelhados com você. E aqui microfone, você consegue abaixar ou diminuir o volume e também trocar qual dispositivo que você está utilizando no momento, tá? Então tudo por aqui muito fácil, tá? Aqui é o monitoramento de CPU, onde ele mostra o uso total e os principais serviços que estão em execução e também a quantidade de núcleos em execução aqui, tá? É um recurso que não mostra informações tão assim drásticas, assim detalhadas, mas o básico que você precisa, que é monitorar o uso, ele mostra. Já que nas memórias você consegue ver mais coisas, como por exemplo os principais processos em execução, quantidade de pentes que você tem, a velocidade que eles estão trabalhando e também a quantidade de consumo em memória RAM aqui na parte superior, nesse gráfico de barra aqui vertical, tá? O ícone para você bloquear a tela, acessar as configurações da conta Microsoft, né? Novamente aqui, questão de CPU, aqui você consegue ver a temperatura de cada núcleo, temperatura geral, que é essa daqui, ó, CPU Package, né, 46 graus nesse momento, e a temperatura atual da minha GPU, que é uma NVIDIA 1660. Ele também tem o menu global, e o botãozinho aqui, o menu superior esquerdo aqui, baseado mesmo no do macOS, onde tu tem a opção de sair, bloquear, desligar, reiniciar, suspender e acessar a oficina do aplicativo, que é a loja de ícones e de temas da dock, tá? Você pode acessar o gerenciador de tarefas, a Microsoft Store, configuração do sistema e ver informações sobre o seu hardware através desse botão aqui, tá? Se clicar em mais informações, ele vai te mandar para o painel de configurações do Windows, na informação sobre o sistema aqui, onde você pode estar vendo informações completas da sua compilação, beleza? Bom, falando dessas features da dock aqui, você pode adicionar ícone aqui, tá? Para aplicativo específico, enfim, adicionar separador, remover separador, adicionar ícone de função, que você consegue adicionar a biblioteca de apps, calendário, tempo, hora do sistema, barra de tarefas, enfim, você consegue configurar vários atalhos interessantes por aqui, tá? Outra coisa interessante é que se você tiver um problema ou quiser fechar temporariamente o app, basta clicar aqui em fechar e pronto. Quando você reiniciar ou fazer logoff, ele vai iniciar automaticamente. Você pode bloquear a dock para não ter alteração,
beleza? Você pode reiniciar o aplicativo, ocultar a barra de tarefas ou mostrar a barra de tarefas manualmente, se quiser também acessar as configurações por aqui, onde tu consegue alterar absolutamente tudo. Essa feature aqui, ela não vem ativa por padrão, tá? Você precisa acessar o gerente de palco e tá ativando essa função aqui. Nem sempre você precisa ativar essa função, basta colocar o atalho. Quando tu apertar o atalho, ele já vai ativar automaticamente o botãozinho para você, tá? Eu tinha falado a respeito das animações, né? Que são essas animações aqui, ó, estilo o macOS. É a animação padrão que ele vem, mas você pode estar mudando isso nas configurações também, tá? Enfim, como eu estava utilizando aqui o formato ali de dar umas 3D na lateral, eu acabei dando saudade aqui e vou começar a utilizar. Então essa é a VM que a gente vai utilizar para comparar aí a aparência dos aplicativos. Então, no caso, o KDE em si versus o MyDocFinder, que é apenas o aplicativo, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é mais elegante, qual que é mais funcional para você. Obviamente que ele não funciona no Linux, mas seja justo, compare aí a aparência do aplicativo, a produtividade dele como um todo versus o que a gente tem no KDE hoje, tá? Então vamos lá, o KDE 6 eu acho ele mais capado do que o MyDocFinder, tá gente? Eu acho, pelo menos assim, é uma opinião minha, tá? Então, acessando aqui a minha VM, agora a gente vai entrar na área de trabalho do Plasma. Bom, primeiro, eu não utilizei o dock padrão do Plasma, eu utilizei o LateDock, tá pessoal, para montar esse desktop aqui, porque ele tem algumas features legais. Eu consegui adicionar a borda aqui, ó, para ficar semelhante ao MyDocFinder mesmo, né? Os botões aqui, eles ficam mais bem agrupadinhos, tudo bonitinho. Consegui adicionar esse botão aqui, que é um widget externo do Plasma. Tu não precisa ter o LateDock para isso, mas ele combina mais com o LateDock, tá? O menu aqui eu coloquei o Plasma Draio. As pastas estão em formato de ícone, então tudo que é sistema está dentro dessa pasta, que na verdade ele está agrupado por ícone, tá? Você pode deixar também da outra maneira lá, igual o MyDocFinder, apenas acessando as configurações dele aqui e desmarcando essa caixinha aqui, tá? Que aí ele vai aparecer os ícones agrupados em formato de pasta mesmo, tá? Então fica a critério de cada um. Eu consegui adicionar o menu na parte superior, mas infelizmente ele está todo em inglês aqui, né? Os atalhos que funcionam, o App Store e System Preferência também funciona, tá? Então se você clicar aqui, ele te manda para o painel de controle do Plasma. Se você clicar aqui em About This Computer, ele vai te mostrar as informações do seu sistema. Mas ele não faz como o MyDocFinder, que te manda, né, para uma janelinha ali, né, emulando o painel do Mac. Nesse caso ele te manda para o próprio painel do Plasma mesmo, lá para a aba de informações sobre o sistema, tá? Também é legal, tá gente? Não deixa de ser uma função interessante aí para você ter acesso rápido. Opção de bloquear a janela, fazer logoff, né, desligar, reiniciar ou suspender aqui. Aqui em Force Kit é para você forçar a saída do aplicativo, ou se eu não estiver enganado, do próprio sistema, tá? Eu não testei isso ainda, beleza? Eu consegui adicionar o calendáriozinho aqui, aqueles atalhos que eu mostrei para monitoramento de CPU, obviamente que aqui é bem diferente, dá para você trocar os estilos de visualização aqui, mas o que mais ficou bacana foi o gráfico de setor, que é esse círculo, com as informações aqui embaixo e também o monitoramento de uso no centro. Dá para você trocar isso daqui, dá para você colocar aqui no centro a temperatura, o uso, quantidade de núcleos, frequência, aí vai de cada um. Ter criatividade para configurar. Aqui no monitoramento de memória a mesma coisa, eu deixei padrão aí gráfico de setor para os dois para ficar com uma simetria melhor, né? E nesse momento ele está usando 2 GB e tem um total de 3,8 GB de RAM aqui para o sistema. Como eu falei, eu não consegui adicionar a central de ação, né? A Control Center aí eu não consegui adicionar porque é um widget do Plasma e provavelmente o desenvolvedor descontinuou, não sei. Não dá para instalar ele nem pelo GitHub e tá funcionando mais, tá gente? Então eu não consegui compilar, tá? Ele tem um botãozinho aqui da área de transferência, né, que é opcional para você ver, ó, tem até git clone aqui, ó, que eu tentei compilar de todas as formas aí e não consegui compilar o widget da Control Center, tá? Ele tem a tray de ícones, então tudo que você jogar para segundo plano, tipo Steam, Lutris, estiver gravando com OBS e colocar em segundo plano, vai aparecer aqui na tray de ícones, tá? Outra função que o MyDocFinder tem é o menu global, e aqui no Plasma ele é até mais completo, né? Porque tu consegue acessar
todas as funções do aplicativo. Então, por exemplo, ó, criar novo é uma função do próprio Dolphin, né? Então ele funciona as funções do aplicativo aqui, ó, todas, tá? Sem exceção, ó, ferramentas, configuração, configurar o Dolphin, tá vendo? Ele funciona bem, de forma bem completinha mesmo, tá, gente? Então é um menu global extremamente funcional, tá? Pessoal, a gente não vai se estender muito aqui, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A questão da aparência do Plasma não dá para comparar porque são dois sistemas diferentes e o gerenciador de arquivos são diferentes. Eles utilizam tecnologia diferente para fazer a composição das suas janelas aí, para desenhar as janelas na tela, os efeitos. Então eu decidi não mexer muito nessa parte aí, tá? Até porque se eu fosse adicionar os mesmos efeitos que tem numa DocFinder, que dá para adicionar no Plasma, eu não ia conseguir mostrar, porque na máquina virtual não dá para mostrar para vocês os efeitos de gelatina e tudo mais. Mas tudo isso tem no Plasma, tá, gente? Então, bom, quem sabe quando eu tiver já com a ISO pronta, eu posso estar mostrando para vocês aí na máquina física, tá? Mas como eu estou mexendo lá no projeto, eu não posso desconfigurar a máquina física para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, e por isso que eu trouxe ele através da VM, beleza? Na opção aqui de bloquear a tela, lock screen, ele vai mostrar essa janela aqui porque é o tema padrão, né, da distro que a gente tá lançando aí, tá, gente? Ela não tá liberada a público ainda, mas é basicamente o Kubuntu com as minhas customizações, as minhas personalizações de aplicativo e de tema, tá? Eu não consegui gerar um tema global, então quero deixar avisado que se você baixar essa ISO para testar e você aplicar um outro tema global, você vai ter que refazer as configurações manualmente, porque realmente eu ainda não consegui gerar um tema global pronto para vocês aplicar a hora que vocês quiserem. Mas pelo menos as configurações do sistema não altera, tá? Você pode mexer à vontade, que você não vai perder as configurações do sistema, apenas o tema, que se você mexer, você vai acabar tendo que reconfigurar manualmente depois, beleza? Tirando isso, a distribuição está funcionando bem pra caramba, tá? E por que eu tô utilizando ela para fazer esse vídeo? Simplesmente porque eu fiz essa ISO, né? Eu criei a ISO customizada para vocês, eu vou liberar publicamente, então eu tenho que usar no dia a dia para testar na VM, na máquina física, para realmente ter certeza de que está funcionando. Então já foi testado com placa da Nvidia, tá perfeito, já fui testado com placa da Intel, tá ótimo, tá? Em um notebook aí do nosso inscrito, o Davidson, tá? Já foi testado em máquina virtual pelo Kelvin, também tá ótimo. E falta só algumas pessoas testar e me dar um feedback aí para a gente poder já estar liberando a público. Obviamente que eu vou atualizar essa versão, porque tem algumas configurações do Wine que eu vou deixar pronta para vocês, que a gente testou em live ontem, ó. Tá beleza, hein? Vai ser só baixar qualquer aplicativo que você baixar do Windows, que for compatível com o Wine, você vai só baixar e executar, cara. E instalar como se de fato estivesse no Windows, então vai ser um negócio diferente. É para usuário leigo, tá, gente? Não sei se eu vou poder liberar isso gratuitamente para todo mundo, pessoal, porque infelizmente isso demanda muito tempo, tem que estudar, tem que testar, tem que saber se vai dar bom para todos os hardware, no mínimo para Nvidia, AMD e Intel tem que dar certo, então não dá pra gente dedicar assim todo esse trabalho, né, e não ganhar nada em troca, tá? Porque muitos pensam que basta assistir o vídeo, ou basta ir lá e baixar e comentar que é bom o negócio, tá tudo certo. Às vezes não, cara. A gente sabe que a visualização ajuda muito, o engajamento ajuda muito, mas isso por si só, galera, não ajuda a gente a manter os projetos funcionando a longo prazo, né? A gente precisa pagar hospedagem, né? A gente precisa estar sempre comprando equipamento, né? E precisa estar investindo em câmera, em hardware, entendeu? Para poder estar trazendo conteúdo para vocês. Então vai ser muito importante que vocês realmente realmente adquiram o projeto, né? Realmente adquiram, né, a colaboração da nossa comunidade, tá? E também não vai ser nada que, nossa, vou deixar de comprar um gás para comprar isso daqui, para poder ter esse serviço aqui. O diferencial do nosso projeto é que a gente não só vai distribuir essas customizações prontas para o usuário, mas a gente vai ter um grupo de suporte dedicado para esses usuários. Então você foi lá, né, pagou, sei lá, R$5, baixou a distribuição, aí você está usando ali, começou a ter um problema, você vai poder ter o nosso suporte, né? Se for algo relacionado à alteração que a gente fez, você vai ter total suporte nosso. Agora, se o cara quebrou de propósito, né, instalou um programa que não tinha antes na distribuição, aí, cara, infelizmente a gente não vai poder ajudar, né? Mas se você baixou a ISO, foi instalar e teve um problema, obviamente que você vai ter total suporte e atenção
do nosso grupo, tá? Porque eu estou criando um grupo de suporte para a gente poder manter isso funcionando, né? E manter isso estável, tá? Para que todo mundo consiga aproveitar a melhor experiência desse projeto, beleza? Mas voltando ao assunto aqui do vídeo, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Se é parecido o suficiente, ou se você achou meia boca aí. Eu vou ser sincero, tá? Deixa a máquina desligar. O que eu acho, tá, pessoal? O MyDocFinder parece que ele é um app que tá aí no mercado já tem um tempo. Desde o lançamento do Windows 10, que ele já vem sendo distribuído em versões mais limitadas, mas já estava aí. O que acontece? Por mais que o Plasma ele seja uma excelente interface, em termos de UX e UI ou design, né, apresentação visual para o usuário, comunicação visual, ele ainda não é uma interface 100%. Ele não bate de frente com o macOS ou o Windows da vida, tá, gente? Ele é uma ótima interface, é uma das melhores no segmento de Linux, mas ele chega a perder em questão de coerência visual até mesmo para o próprio GNOME, tá? O Plasma ele perde. Lógico que, como vocês viram, né, você começa a customizar algumas coisas e já dá uma melhorada boa, né, na cara do sistema, né, na cara da interface. Mas nem todo usuário consegue ter isso, né? Nem todo usuário tem isso de bate-pronto. Às vezes o cara tem que pesquisar, tem que estar vendo tutorial e tudo mais. Então por isso também que eu resolvi trazer esse projeto para facilitar isso para vocês, né? O que eu acho? Em termos de design, vamos colocar aqui 2024. O Windows 11 com o MyDocFinder, ele me parece um sistema mais preparado para a sua época. Então quando tu olha para o MyDocFinder em conjunto com o Windows 11, ele tranquilamente, visualmente falando, ele bate de frente com o macOS em termos de UX e UI, né? E também questão de arte contemporânea, por exemplo. Contemporânea, eu acho que eu nem usei o termo correto. Enfim, questão de arte temporal, porque em 2024 o segmento de Modern UI, que é o que o Windows 11 usa, e também o próprio Android está usando aquele material design, que é a novo visual do sistema, com os ícones modernos, né, que muda de cor de acordo com o plano de fundo. Tudo isso está sendo implementado no Mac, no Android, no iOS. Então todos estão aderindo a essa nova, né, interface moderna aí. Daí o Plasma e o Linux ainda tá ficando para trás, cara. A melhor interface assim de Linux que tá tentando trazer uma competição nesse segmento de UX UI é o Deepin e o GNOME, tá? As outras todas estão ficando para trás, inclusive o próprio KDE. Tá bom? Então, assim, na minha opinião, eu acho que o MyDocFinder ele tem um conceito visual mais preparado para o usuário final do que o KDE. Por mais que você customize ele, eu acho que o conceito visual do MyDocFinder ele é, sim, mais preparado para o usuário final, entendeu? Realmente for para entrar numa briga, numa discussão para escolher aí o que tá mais próximo de um software profissional, o MyDocFinder tá longe, tá, gente, desses projetos open source. Ele tá, tipo, muito à frente, tá, da sua época. Pessoal, é isso aí. Deixe seu like se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, valeu. E até o próximo vídeo. I can't wait, a first time, a first date.